Boa noite para todo mundo. Hoje é 17 de janeiro de 2023, mais um dia de bolsas negativas e dólar positivo de um modo geral no mundo, né? E vamos entender por quê, né, minha gente? Mas de antemão, já peço para deixar o like no vídeo para vocês não se esquecerem, o dedo não cai. Deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações para ficarem sabendo sobre os vídeos que eu postar por aqui. E vamos falar de mercados, né? Sem mais delongas. Bom, vamos lá, o panorama tá aí pra vocês, né? Pronto. Bom, vamos lá. Bolsas na Ásia fecham bem pesadas, minha gente. Primeiro, refletindo aí a negatividade das bolsas dos Estados Unidos no dia de ontem. Recapitulando, apesar de nós termos pela manhã a divulgação de ontem, né, do índice Empire State de atividade industrial, lá nos Estados Unidos ter surpreendentemente vindo muito fraco, trazendo num primeiro instante aí uma convicção maior para os investidores que realmente o corte de juros já pode começar em março, já que a atividade econômica dos Estados Unidos está desacelerando consideravelmente, apesar de que o setor industrial não é a maior parte do PIB americano, que é o nosso indicador de atividade, né? É muito mais composto por serviços do que indústria lá, mas ainda assim a indústria foi um indicador que trouxe uma convicção para os investidores ontem de manhã, pelo menos em relação a isso. Fato é que no período da tarde, o Waller, que é um membro do Banco Central americano, ele jogou um balde de água fria nos mercados na medida em que ele sinalizou que ele não vê corte de juros na reunião de março, muito pelo contrário, ele vê 2 ou 3 cortes de juros para esse ano, o mercado está vendo muito mais, inclusive 6 ou 7. O Waller vê somente 2 ou 3 cortes de juros e lá no final do ano. Isso ontem deu uma acalmada na empolgação dos mercados, principalmente do mês de novembro e dezembro, e fez com que as bolsas nos Estados Unidos fechassem negativas. Essa negatividade gerou reflexo, obviamente, nas bolsas da Ásia. Além disto, eu deixei separado aqui para mostrar para vocês, ontem à noite saiu uma bateria de indicadores econômicos lá na China, tá? E vamos lá, o PIB da China de 2023 ficou em 5,2%. Vale lembrar que no início do ano passado, a China se comprometeu em entregar um PIB de 5%. Então, assim, em relação a isso, foi ok, né? Veio até acima aí do que o governo chinês havia se comprometido aí a entregar para o ano de 2023. Um asterisco é que este PIB é o pior PIB dos últimos 34 anos da China. Então, assim, entregaram 5% prometido? Sim. Ainda assim, é o pior PIB dos últimos 34 anos de um país extremamente relevante na atividade do mundo inteiro, né? Na atividade comercial do mundo inteiro, tá? Mas não foi só isso. Quando a gente olha, principalmente aqui, ó, vendas no varejo e produção industrial, acaba decepcionando um pouco, apesar de ter vindo aí mais próximo do que eram as projeções, ainda assim é um número baixo. Tá? E vendas no varejo, principalmente aqui, ó, vendas no varejo, o mercado estava esperando 8%, veio 7,4%, tá? E a taxa de desemprego por lá, minha gente, subiu. Ou seja, a economia chinesa não está indo bem das pernas, tá? Esse apanhado de indicadores econômicos aqui, que saíram lá no dia de ontem, foi um balde de água fria ainda maior do que a negatividade das bolsas dos Estados Unidos e acabou por derrubar por completo aí as bolsas lá da Ásia, tá? E obviamente que essa negatividade, esse desânimo com a economia chinesa, o fato dos Estados Unidos, a maior potência mundial, estar disposto a manter os juros altos por mais tempo para desacelerar a economia, tudo isso tem a ver com demanda, né, minha gente? Demanda por commodities, né? Essa é a maior consumidora de commodities do mundo, que é a China, não está indo bem das pernas e aparentemente não tem anunciado, nenhum estímulo mais considerável por lá, pelo menos por enquanto. E os Estados Unidos, que é a maior potência mundial, pretende manter os juros por mais tempo alto, a fim de dar uma desacelerada maior na economia por lá, e a Europa já está indo mal das pernas, isso acaba impactando aqui, ó, acaba impactando a cotação de commodities, né? Porque se o mundo está desacelerando, não tem por que demandar mais commodities. Então, o minério de ferro opera no negativo no dia de hoje e o petróleo também estava no negativo no dia de hoje. Ele acaba virando ao longo do dia, mas logo pela manhã ele estava mais pesado, tá? Bom, de qualquer forma, a gente tem um cenário de fraqueza para commodities no dia de hoje, tá?
Quando a gente vem para as bolsas da Europa, as bolsas da Europa operaram bem pesadas no dia de hoje, tá? Refletindo aí esses dados ruins da China e indicadores que saíram por lá. Eu vou abrir de novo aqui para a gente dar uma olhada juntos, porque eu acho que vale a pena. Pronto, deixa eu colocar aqui que tá dando reflexo para mim. Pronto, melhorou. Então vamos lá. O Reino Unido, minha gente, divulgou seu CPI, tá? E o núcleo do CPI, ele não arrefeceu. Inclusive, o mensal, minha gente, ele veio bem acima, né? É um valor considerável aqui, bem acima do que o mercado esperava, tá? Quando a gente olha o CPI sem ser o núcleo, né, o cheio, ele veio simplesmente o dobro do que o mercado esperava no mensal de dezembro. Ou seja, a inflação no Reino Unido segue pegajosa. Minha gente, o Reino Unido, ele fecha 2023 com uma inflação de 4%. Lembrando que a meta lá é 2%. Eles estão o dobro da meta de inflação deles lá, né? E o core, o núcleo da inflação, em 5,1%, tá? Bom, além disso, também a zona do euro também divulgou os seus dados de inflação e vejam o núcleo. Ele deu uma leve acelerada em relação ao que o mercado esperava, tá? E o anual fecha aí em 3,4, tá? Então, não são notícias boas. Por que não são notícias boas? Porque mostra que essa reta final, esse sprint final, para que a inflação seja finalmente controlada a ponto de chegar na meta, tanto do Banco Central Europeu, do Banco Central do Reino Unido, do Banco Central dos Estados Unidos, está parecendo mais difícil, tá? Parece que a inflação, ela estagnou num patamar que não é a meta, tá? E isso, somado ao que eu já comentei com vocês, acaba derrubando pesadamente as bolsas da Europa, ok? Bom, vamos lá. Quando a gente vem aqui para as bolsas dos Estados Unidos, tá? Dow Jones está no negativo, a Nasdaq, o Russell e obviamente o S&P fecha o dia aí no negativo. Por quê? Bom, o dia já começa negativo para todas as bolsas, tá? E hoje foram divulgados alguns indicadores lá nos Estados Unidos, mas eu vou destacar aqui para vocês vendas no varejo. Vendas no varejo que mostra como que a atividade econômica dos Estados Unidos veio mais forte do que o mercado esperava. Ou seja, produção industrial também. Ou seja, a economia dos Estados Unidos segue forte. Mesmo com juros acima de 5%, que para eles é muita coisa, a economia dos Estados Unidos não desacelera. Vamos lá, nesse mês de janeiro a gente viu indicadores de trabalho, a gente viu payroll, JOLTS, ADP, a gente viu já indicadores de atividade, a gente viu PMI serviço, PMI industrial, agora vendas no varejo, produção industrial, enfim. A gente viu CPI dos Estados Unidos também e praticamente nenhum desses indicadores arrefeceu, né? Vendas no varejo não foi diferente, ou seja, a atividade americana relacionada a varejo está indo bem. Pessoas estão consumindo, a economia está girando nesse aspecto e ela não desacelera. E isso é inflacionário, tá? Então foi assim, só ajudou o bêbado na ladeira, né? As bolsas já estavam negativas, refletindo ainda a fala do Waller de ontem, refletindo os dados fracos da China, refletindo as inflações do Reino Unido e da zona do euro, não arrefecendo, vindo acima do que o mercado esperava, mas esse dado de vendas no varejo nos Estados Unidos que corroborou aí com o fato de que a economia por lá segue aquecida. Então não trouxe ânimo para as bolsas. Um ponto que a gente tem que acompanhar juntos aqui, com bastante sensibilidade, minha gente, que eu vou mostrar para vocês aqui, é a ferramenta de FedWatch. Eu já mostrei para vocês aqui, eu acho que a maioria de vocês já conhece, mas é por aqui que a gente fica sabendo qual é a expectativa dos investidores em relação às próximas reuniões de política monetária dos Estados Unidos. E hoje, eu vou até atualizar aqui para a gente pegar o último dado, para a reunião de março, 55% dos investidores do mercado acredita num corte de juros já em março. Vale lembrar que este número aqui já foi 70%. Quando a gente olha aqui, hoje esse número está em 55%, um dia atrás esse número já foi 63%, há uma semana atrás 64% e há um mês atrás 62%. Na semana passada, se eu não me engano, esse número chegou, porque eu não sei que janela de fechamento que eles pegam aqui, mas esse número já chegou a ser 70% em algum dia da semana passada, ok? Então, assim,
a gente está praticamente, se a gente parar para pensar, está praticamente meio a meio. O que é meio a meio? Metade do mercado acredita que vai iniciar, o início do corte de juros nos Estados Unidos vai ser de fato em março, e metade dos investidores acredita que na verdade vai ter uma manutenção de juros em março. Então, essa proporção entre esses dois aqui, ela está quase se igualando. Ou seja, através de comunicação, que são as falas dos membros do Banco Central americano, através de falas, fora os indicadores, obviamente, mas principalmente as falas, os membros do Banco Central americano estão conseguindo alinhar as expectativas do mercado em relação ao ciclo de queda de juros por lá, no sentido de que o Banco Central americano não vai acelerar o início do corte de juros por lá até que ele tenha convicção de que a inflação por lá está numa trajetória firme de queda para o atingimento da meta. Então, este número aqui está caindo. Este é o motivo de estarmos vendo bolsas negativas, dólar positivo e os juros nos Estados Unidos numa tendência de alta. De novo, não numa tendência de alta, mas recuperando parte da queda dos últimos 2 meses. Ok? Bom, quando a gente vem para o Brasil, a gente seguiu a movimentação internacional, ok? Então, nós tivemos a nossa bolsa pesada, o nosso dólar positivo, a cesta DXY no dia de hoje, para quem acompanhou o mercado, a cesta DXY, ela permaneceu no campo positivo praticamente o dia todo, mas em momento nenhum ela ganhou muita força, como foi o caso de ontem. Mas fato é que ela não arrefeceu, se manteve no campo positivo. Alguns pares de emergentes na manhã de hoje, eles estavam um pouco mais fortes, como por exemplo o México ou o dólar australiano. Tá? Ele estava um pouco mais forte, mas foram movimentações pontuais de alguns emergentes. O nosso dólar aqui, ele segue muito mais a maioria e a cesta DXY no sentido de ficar no positivo, mas nada extremamente extravagante. O peso mexicano hoje, para quem acompanhou, ele chegou a bater 1% de alta. A gente aqui não teve essa situação, a gente ficou em 0,3, 0,4 em alguns momentos do dia de positividade, mas a gente fecha muito mais dentro da estabilidade. De qualquer forma, ainda assim, no campo positivo, tá? Como a cesta DXY, enfim. Bom, então é isso, né? Deixa eu voltar para a tela cheia. Voltei. Então é isso, minha gente. Espero que tenham entendido. Hoje foi um dia mais, pelo menos para mim, né? Foi um dia mais tranquilo da leitura de contexto, né? Essas movimentações foi, na verdade, uma sequência das movimentações de ontem, corroboradas por indicadores econômicos na China, no Reino Unido, na Europa, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil a gente seguiu a movimentação mundial, certo? Em se tratando de Brasília, esqueci de comentar com vocês, hoje o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, teve uma reunião com o presidente Lula para discutir a questão da MP da reoneração da folha de pagamento. Amanhã, o Fernando Haddad vai ter não foi divulgada nenhuma informação adicional sobre essa reunião. Amanhã, o Fernando Haddad vai ter uma reunião com o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, para continuar costurando uma solução para esse tema aí. E o mercado segue ansioso em relação ao fiscal do país, como eu tenho comentado com vocês. Mas fora isso, nada demais acontecendo por aqui, a não ser a gente seguir a movimentação mundial, tanto de bolsa quanto de dólar, ok? Então é isso, minha gente. Eu vejo vocês no vídeo de amanhã e até amanhã. E uma ótima quarta. Tchau.